Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gravei esse vídeo para orientar aquelas pessoas que precisam da licença do Corpo de Bombeiros e não conhecem o processo e sequer sabem por onde começar. Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta e compartilhe. Se houver alguma dúvida do que foi apresentado aqui, peço que, por favor, aqui embaixo coloque a sua dúvida e a gente vai responder. Tudo bem? Vamos lá? Rapidinho aqui. Quais são as licenças que você poderá obter junto ao Corpo de Bombeiros? Então, uma delas aqui é o CLCB, a outra o AVCB. Eu já explico aí para vocês no decorrer do vídeo como que cada uma delas se aplica dentro do processo. Então, pessoal, para facilitar o entendimento, eu fiz uma apresentação bastante simples aqui para balizar a nossa orientação. Veja que eu dividi aqui em dois grandes grupos, as edificações de pequeno porte e risco e as de médio e grande porte e risco. Essa denominação é dada por mim para facilitar o entendimento, ela é mais para fins didáticos. Não é exatamente assim que consta no decreto estadual e nas ITs, mas fica mais fácil de entender. Então, as edificações de pequeno porte e risco, eu considero aquelas que se enquadram como projeto técnico simplificado. E as edificações que se enquadram como PTS são aquelas que têm área construída até 750 metros quadrados, com no máximo 3 pavimentos, ou as edificações até 1.500 metros quadrados, com altura até 6 metros. Lembrando que essa altura é medida de piso a piso, não do piso à cobertura. Eu não vou aqui explicar todos os detalhes sobre o projeto técnico simplificado, mas a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso. Mas basicamente o PTS é para agilizar o processo. Então não há necessidade de uma aprovação prévia de projeto. É uma forma de regularizar a edificação de um processo mais rápido. Então as etapas para a regularização de um pequeno porte e risco, e se enquadram, evidentemente, no PTS, vamos ter, então, 3 passos. O primeiro passo é a inspeção preliminar feita por um profissional de engenharia, onde ele vai apontar ali as necessidades e adequações, aquelas adaptações necessárias, adequações necessárias, ou até aquisição de equipamentos para que esteja em condições de ser vistoriada e aprovada. Então, no segundo passo, de posse do relatório do profissional, o interessado vai contratar as empresas especializadas para os serviços ou adquirir esses produtos, equipamentos necessários para atender o que está descrito no relatório. E, por fim, o terceiro passo, o profissional contratado vai acessar o sistema do Corpo de Bombeiros, tramitar a documentação eletrônica e solicitar a vistoria. Cabe aqui uma ressalva que nem todos os casos haverá vistoria. Eu não vou entrar no mérito, como eu disse, de explicar detalhadamente o PTS. Mas há situações em que a vistoria é obrigatória e há situações em que ela é feita por amostragem. Então, no caso aqui, feita a tramitação, é feito o pedido de vistoria, mas poderá ser emitida a licença sem uma vistoria. Nesse caso, é por mera conferência de documentação. E só para ficar um exemplo aqui de situações que a vistoria vai acontecer com certeza, vou dar dois exemplos aqui. Um restaurante, por exemplo, com mais de 250 pessoas, de uma ocupação para mais de 250 pessoas, ou uma escola infantil, que se enquadra dentro daquele porte, mas pela característica, ela precisa ser vistoriada. Então, são 2 exemplos que terão vistoria obrigatoriamente. Então vamos agora ao segundo grande grupo, que são as edificações de médio e grande porte ou risco. São os casos que não se enquadram no projeto técnico simplificado. Então não se enquadrou no PTS, é um porte maior ou tem um risco maior, e aí são aqueles que têm um processo um pouco mais completo. Então eu já vou explicar aqui. Para explicar isso, eu vou subdividir em 2 casos. Então aquele primeiro caso, onde é o primeiro licenciamento, e o segundo caso, onde é uma renovação de licença. Então vamos ao caso número 1, primeiro licenciamento. Vamos ver as etapas. Então, quando o licenciamento é o primeiro, a primeira coisa que se faz é a contratação de serviço de engenharia para elaborar um projeto técnico de segurança contra incêndio que seja aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. Então, não se faz absolutamente nada
sem primeiro aprovar um projeto. Até porque, se não tiver o projeto, é impossível solicitar a vistoria para essas edificações com médio e grande porte que não se enquadram em PTS. Então, preciso obrigatoriamente aprovar um projeto preliminarmente. Após a aprovação do projeto, então, vamos para o passo 2, que é justamente cumprir o projeto. Então, as medidas de segurança contra incêndio previstas no projeto deverão ser providenciadas no local. E para isso, contrata-se empresas e adquire-se equipamentos e materiais necessários para o cumprimento do projeto. E, por fim, instaladas as medidas, providenciadas todas as adequações conforme o projeto aprovado, o profissional contratado vai tramitar uma documentação técnica, um rol de documentos, ARTs, relatórios, atestados, inclusive o treinamento de brigada de incêndio, vai fazer o upload dessa documentação no sistema e solicitar a vistoria oficial do Corpo de Bombeiros. Após a vistoria oficial e aprovação em vistoria, é emitido então o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Por que AVCB e não CLCB? Porque houve uma vistoria, houve um projeto. Então, com certeza será o AVCB. Agora vamos ao caso 2. Já houve um AVCB anterior, já houve uma regularização anterior, só que como o AVCB tem uma validade, há necessidade de se renovar. Então, quando eu tenho que renovar a licença, as inspeções preliminares têm que ser feitas novamente, de forma a detectar eventual necessidade de uma manutenção. E essas inspeções podem ser feitas por um profissional ou por mais profissionais. Isso vai depender da habilitação técnica dos profissionais contratados. Por quê? Poderão ocorrer ali situações onde você tem uma instalação de gás, combustível, vasos de pressão. Então, são situações que requerem ali uma habilitação específica. Então, nesse caso, poderá ter um profissional para uma determinada situação, determinada medida, e outro profissional contratado para as demais medidas, ou até mais de 2. Então, tudo isso depende ali das medidas que estão previstas e dos riscos específicos existentes na edificação. Então, durante essa inspeção, os profissionais vão relatar as necessidades. Então, aí vamos para o passo 2. Identificada, por exemplo, a necessidade de uma manutenção na rede de gás, que detectou um vazamento, vão então ser necessárias a contratação e a manutenção dessa instalação. E aí entram as empresas especializadas que vão trabalhar naqueles itens apontados no relatório. E por fim, novamente, cumpridas as 2 etapas aí que nós apontamos, vem então a tramitação do processo feita pelo profissional, pelo responsável técnico, pelas medidas de segurança contra incêndio, pela supervisão da manutenção. Ele vai entrar com esse processo no sistema, fazer o upload de toda a documentação técnica, gerando uma taxa. Após o pagamento da taxa e com o encaminhamento da documentação técnica, vai então gerar o protocolo do pedido de vistoria oficial do Corpo de Bombeiros. Então, o AVCB sairá, logicamente, após a aprovação em vistoria. Então, pessoal, eu procurei apresentar aqui de uma forma bem simplificada os processos para se obter a licença de uma edificação. Então, logicamente, cada um aí, de acordo com a sua necessidade, pode voltar o vídeo lá naquele ponto que lhe interessa, procurar entender ali como que é o processo. O importante é sempre ter um profissional competente, com conhecimento na área, que possa auxiliá-lo nesse objetivo de obter a licença. E como sempre eu coloco, vou nesse vídeo aqui também dar uma dica de ouro. Me acompanha aqui. Essa ilustração que eu estou colocando aqui é para chamar a atenção de vocês no sentido de que não se deve aceitar a RT de terceiros. O que significa isso? Significa que uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica, ela é emitida pelo profissional responsável, pelo engenheiro responsável. Se for um arquiteto, é uma RRT, também seria o arquiteto responsável. Porém, algumas pessoas acabam prestando esse serviço e se valendo ali de uma amizade ou sei lá qual o artifício, de apresentar
uma RT que não é da pessoa que prestou o serviço. Então, um terceiro, um profissional aí, entre aspas, e emprestou a sua RT para uma outra pessoa que trabalhando no processo, mas que efetivamente não acompanhou o processo. Isso acontece, e isso deve ser evitado, e isso é irregular. Então fica aqui a nossa orientação, a nossa dica de ouro. Quando você contratar um profissional com conhecimento na área, exija que esse profissional efetivamente acompanhe o serviço e não haja terceirização da responsabilidade técnica, até porque isso é irregular. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Fico aqui à disposição de vocês aqui nos comentários. Se houver mais alguma dúvida, até uma sugestão de pauta também, como eu já coloquei, a pauta quem faz são os seguidores do canal e eu, dentro do possível, procurarei esclarecer aqui em vídeo. É uma forma bem mais efetiva de tirar uma dúvida. Muito obrigado, até a próxima.